É triste, mas muito provavelmente você está estudando de um jeito que trava muito a sua nota, que limita muito o número de acertos máximo que você pode ter no Enem. Isso porque vai ter uma série de obstáculos que você ainda nem conhece e é muito difícil você superar eles sem ter uma ajudinha externa. Então nesse vídeo a gente vai fazer um mapa completo de evolução do Enem para cada nível, para cada área e para algumas habilidades para você sair da nota que você está e ir para uma nota acima. E eu chamo esse mapa de iceberg do Enem, porque conforme você precisa de uma nota mais alta, mais fundo você vai ter que ir no iceberg e mais difíceis, mais complexas ficam as táticas que você vai precisar. Então a gente vai priorizar aqui nesse vídeo 3 saltos, como ir de 100 acertos para 120, de 120 para 140 e de 140 para 160, e a gente vai dividir esses saltos em 7 dimensões, para analisar individualmente cada uma delas. Então a gente vai falar das 4 áreas do conhecimento, vai falar um pouco de planejamento, de como fazer revisão e redação para cada um dos saltos. E eu vou te ajudar nessa quest, porque eu tive que subir essa escadinha para finalmente ser aprovado na medicina da USP, fora que eu recentemente analisei em muitos e muitos detalhes a prova do Enem do último ano, então eu tenho um monte de dados para te passar extra, para te ajudar nessa jornada. Então vamos começar por humanas. Quando a gente for falar das áreas do conhecimento, a gente está pensando em vez de 120, 140 e 160 acertos, a gente está pensando em 30, 35 e 40 acertos. Então vamos lá, primeira coisa, humanas, para você chegar em 30 acertos. E a gente vai começar a preencher nosso mapa aqui com S e S, que é a primeira coisa a ser feita para você chegar em 30 acertos, que é o social e superficial. Social, porque o peso de questões sociais no Enem é gigantesco. Para você ter uma ideia, na última prova tiveram 10 questões de história, mas 2 temas sociais sozinhos, ideologia de gênero e segregação racial, só os 2 tiveram 11 questões. Só esses 2 temas sociais tiveram mais questões que história inteira. Então a primeira coisa que você precisa fazer para chegar nos 30 acertos é ficar mais preocupado com essas causas sociais que estão lá nos tópicos do meu cronograma detalhadamente, que seriam mais da área de sociologia do que história e geografia. Isso já vai te dar um monte de acerto, e o que vai te dar um pouco mais de acerto é a questão superficial, que é saber o básico de tudo relacionado à história e geografia. Então, sei lá, para a história, você pode ver aquele vídeo que eu sempre comento do Boris Fausto, que tem no YouTube sem custo nenhum. É um vídeo de 3 horas que resume a história do Brasil inteiro. Aquele vídeo já é o suficiente para você ter essa parte superficial da história do Brasil. Então é um estudo muito rápido. Se você souber um pouco de tudo de história e geografia, você também já vai estar muito próximo desses 30 acertos. E fora isso, você complementa com interpretação de texto, porque a prova do Enem tem muita questão de humanas que você consegue responder sem saber a teoria, só lendo direitinho o texto. Então você vai pegar esse social e superficial, que é o nosso SS, com uma interpretação adicional, bem feita, que você já vai passar dos 30 acertos. E aí quando eu for falar do segundo salto para tudo, eu volto em humanas para o que você tem que fazer a mais para chegar nos 35 acertos, e depois eu vou falar o que você tem que fazer a mais para chegar nos 40. E aí vamos para linguagens. A prova de linguagens é uma prova de interpretação. A coisa mais importante para você chegar nos 30 acertos e passar dos 30 acertos, eu diria até mais, é interpretar bem. Você precisa começar a ler coisas difíceis que ajudam no Enem a partir de agora. E manter uma rotina de leitura quase que diária de textos desse nível para ficar bem treinado e rápido até o dia da prova. Isso vai te ajudar tanto em linguagens como em humanas. E aqui eu não estou falando que o Enem não tem matéria de linguagens. Ele tem matéria, mas várias das questões que tem uma matéria você consegue responder só com interpretação de texto, e tem várias questões que tem matéria que é impossível você responder sem ter uma boa interpretação de texto. Fora isso, grande parte das questões de linguagens são puramente de interpretação de texto. Ou seja, além de interpretação de texto, não tem uma matéria na questão. É só ler bem. Para você ter uma ideia, no último Enem, 14 questões de 40, porque eu estou tirando língua estrangeira, 14, mais de um terço, era puramente de interpretação de texto. Ou seja, nessas questões, mesmo que você nunca tivesse visto nenhuma teoria de linguagens, mas se você fosse um bom leitor, você já teria acertado 14 questões. Então, para linguagens, o caminho para você passar dos 30, e aí a gente vai falar dos próximos saltos já já, é interpretar bem. Comece a ler agora. Eu vou deixar na descrição um link para o meu vídeo de recomendações de leitura que vão fazer você crescer bem no quesito interpretação de texto ao longo desse ano. E aí vamos para matemática, que também tem um caminho razoavelmente simples para você chegar em 30 acertos. Em matemática a gente vai chamar aqui de FF, que é fácil e frequente.
Tem 6 temas que são razoavelmente fáceis de matemática, que caem no Enem, que sozinhos, só esses 6 temas, já são mais de metade da prova. E aí a minha sugestão é, antes de você partir para temas mais complexos, mais difíceis e que você tem medo, fica bom nesses 6. Esses 6 são o grosso da prova. E aí os 6 temas são matemática básica, estatística básica, sistemas e razão, proporção e gráficos. E claro que eventualmente vão ter questões difíceis desses temas, claro, vão ter questões fáceis e difíceis, mas pelo menos nessa primeira fase no primeiro salto, você está evitando logaritmo, você está evitando equação de segundo grau, você está evitando análise combinatória, você está evitando probabilidade. E o que eu estou te falando é, se tirando esses temas mais complexos, você já consegue fazer mais de metade da prova, que aí já está do lado de 30 acertos. E aí vamos para a natureza, que tem uma lógica um pouco diferente de matemática. Na natureza você também tem que ir atrás dos assuntos fáceis, mas o problema é que eles estão diversificados, eles estão entre várias matérias diferentes. Então você precisa dar uma garimpada, você precisa caçar esses assuntos fáceis em cada uma das frentes, então não vai ter só 6 temas, vai ter pelo menos uns 12 temas que você vai precisar saber. Mas você procura uns temas mais fáceis, que caem com uma frequência razoavelmente alta, e vê pelo menos o básico deles. E aí, por exemplo, na nossa última prova, para cada uma das matérias teve questões difíceis, mas também teve umas questões de temas mais básicos, que dá para você, acertando eles, já fazer uma boa parte da prova. E aí, biologia, o pessoal costuma ter um pouco menos de problema, mas para física e química eu separei alguns desses temas que caíram na última prova. E aí o que eu anotei aqui, que caiu, por exemplo, para química, caiu questão de ligação, caiu questão de força intermolecular, caiu questão de densidade, caiu questão de função e cadeia orgânica. Então são 5 temas razoavelmente fáceis que já te dariam uma nota boa. Mas aí a mentalidade é, deixa eu dar uma olhada em química inteira e deixa eu ver quais tópicos são mais fáceis, quais blocos são mais fáceis, e começa a construir um repertório. Se você ignorar a parte muito complexa, você já consegue uma nota boa. E aí tem outros temas que nem caíram, mas que você, para construir esse repertório, vai te ajudar nas provas futuras, porque caíram nas provas passadas. E a gente está falando aqui, por exemplo, decorar os ácidos fortes, isso te dá uma nota extra. Decorar todos os tipos de separação de mistura, costuma cair bastante. E para física, a mesma lógica, eu separei aqui alguns temas que você precisa ver só o básico do tema, já te ajudaria a responder. Por exemplo, ótica básica, ondulatória básica, caiu questão simples de termologia, caiu também velocidade média. Então assim, dá para você caçar umas partes fáceis de temas um pouco mais simples. E isso vai pelo menos criar uma base para você fazer o próximo salto, que as coisas ficam mais sérias, que é quando você vai se aproximar dos 35 acertos. E ainda no primeiro salto eu queria falar de mais 3 dimensões, que eu acho que é o mínimo aí para você chegar nos 120 acertos. Então, a gente vai falar de planejamento, revisão e redação. Para planejamento, você precisa ter no mínimo um cronograma ou uma lista de assuntos que mais caem no Enem para se planejar para chegar nos 120 acertos. Sem isso é muito difícil. E aí eu colocaria uma adição em qualquer planejamento seu, que eu acho que é o essencial para esse primeiro salto, e eu vou voltar a falar dessas dimensões também nos outros saltos, que é, na parte do cronograma, coloca uma rotina quase que diária de leitura. Isso tem que fazer parte do seu planejamento, porque como eu falei já nas outras partes aqui desse vídeo, é essencial para no mínimo dia 1 da prova você ler e interpretar muito bem. E aí vamos para a 6ª dimensão do primeiro salto, que é revisão. Você precisa criar o hábito de fazer revisões frequentes. E aí eu vou colocar aqui, revisão espaçada. Esse é o seu primeiro nível de ganho em relação à revisão. Para você começar a melhorar no Enem, você precisa fazer revisões, sei lá, uma vez por semana. Os assuntos que você já estudou, você precisa rever eles com certa frequência. E aí eu vou deixar um vídeo sobre revisões para depois você dar uma olhada, que é te ensinando a fazer uma revisão que vai fazer com que você não estude depois de um ano, chegue no dia da prova sem lembrar tudo que já viu. Porque é fato que, se você não fizer revisão, você vai esquecer. E aqui eu ainda nem estou falando de outros tipos de revisão não. Estou falando de revisão passiva mesmo, que não é o melhor cenário. Nos próximos saltos a gente melhora isso. Mas cria o hábito de fazer revisão. Do mesmo jeito que eu estou falando, cria um hábito de quase diariamente ler. Cria um hábito de semanalmente, pelo menos, fazer revisões. E para terminar nosso primeiro salto, falar um pouquinho de redação. O mínimo para você passar dos 700. Então quer dizer que se você está tirando abaixo de 700, você não está fazendo isso. Você precisa entender bem de
tese e estrutura. Isso é o mínimo. Então você precisa fazer uma tese bem feita, você não quer perder ponto à toa porque tangenciou o tema ou porque errou o tema. E estrutura também, basta você ver qualquer vídeo no YouTube sobre redação Enem que já te explicam em menos de 3 minutos qual que é a estrutura. Para não errar a tese, tem um macetezinho, mas que não é o foco desse vídeo, eu vou falar mais pra frente em outro vídeo, não deixa de ativar a notificação, mas acho que tudo vai ficar um pouco mais resolvido no segundo salto, então você não precisa se preocupar tanto ainda. Então vamos para o nosso segundo salto, a gente vai reavaliar essas 7 dimensões, e aqui a gente está falando de sair dos 120 acertos, que é o que a gente tentou garantir com o primeiro salto, e a gente vai mirar nos 140 acertos, e aqui a complexidade fica um pouco maior, a gente vai descer no nosso iceberg. Seguindo a mesma ordem, vamos começar por humanas, e o assunto da vez aqui é filosofia. Filosofia tem melhorado nos últimos anos, mas era um assunto muito negligenciado, principalmente por escolas públicas. E também até por cursinhos eu diria que não dava atenção suficiente, mas é um assunto que muda a sua nota em pelo menos uns 5 acertos. Primeiro, porque cai bastante filosofia. Você precisa dominar vários aspectos da filosofia, e as questões de filosofia costumam ser mais difíceis que de história e geografia, e algumas das questões de filosofia, infelizmente, o texto não ajuda tanto. Então você ter uma base em filosofia vai fazer diferença. Mas tem um segundo motivo. Ao ler textos filosóficos e textos sobre filosofia, você está melhorando muito a sua interpretação. Porque esses textos não costumam ser tão acessíveis e triviais como, por exemplo, notícias de jornal. Então, ao ler um texto assim e entender o que está sendo falado, você está melhorando muito a sua interpretação e vai melhorar automaticamente sua nota em humanas e linguagens. Então, se você já passou do salto 1 e já sabe meio que o superficial de história e geografia e estudou bastante questões sociais, ir atrás de filosofia é algo que vai te proporcionar esse segundo salto. E aí vamos para linguagens. E aqui, interpretação foi o primeiro salto, e isso já ajuda demais. É possível que só com interpretação você chegue nos 35 acertos. Mas o que eu te falaria que é o segundo salto, para garantir esses 35 acertos, é começar a estudar artes e poema. Para você ter uma ideia, no último Enem, só artes já foram 5 questões. Então você ser ótimo em artes já te daria esse segundo salto. E aí a gente coloca poema, que no último Enem foram 3 questões, então é bastante o ganho. E eu acho que esses dois juntos, em cima da interpretação, vai fazer com que você chegue nos 35. E aí tem só um probleminha que normalmente as escolas não ensinam direito nenhum dos dois, mas no canal tem os 2 melhores vídeos de artes e poemas, que eu vou deixar na descrição, que você vai ver que é um mundo completamente novo do que você viu no cursinho nas escolas, mas que vai te ajudar nessa pontuação extra. E aí vamos para matemática, e aqui também coloquei uma sigla BB. Então no primeiro salto a gente falou do fácil e frequente, aqui a gente vai falar do básico bem feito. A primeira coisa do básico bem feito é você treinar muita questão de matemática. Para essa área do conhecimento, a parte prática é mais importante que a teórica. A teórica é muito pequenininho. Você vê a teoria de qualquer assunto em alguns minutos. Você vai aprender a fazer fazendo. Então a primeira parte desse segundo salto de matemática é você se colocar um objetivo de fazer o máximo de questão que você conseguir. Só que com um porém, não adianta você fazer uma questão, só olhar a resposta e pular. A cada questão você tem que ter aprendido realmente a fazer aquela questão, mesmo que demore mais tempo. Isso porque entre todas as áreas, matemática é a que mais se repete. É muito comum ter uma questão muito parecida com uma questão que já tinha aparecido em anos anteriores. Então, sempre que você fizer uma questão, você tem que ter a mentalidade assim: eu vou demorar o que for preciso nessa questão, mas ao sair dela, eu vou saber fazer qualquer questão que seja muito parecida com ela. E essa é a primeira parte do nosso segundo salto: fazer muita questão e fazer direito a essas questões. A segunda parte é uma evolução do primeiro salto. No primeiro salto, eu falei para você ficar bom em 6 temas, que isso já garantiria metade da nota, mais ou menos. Agora, você vai expandir isso e você vai tentar fazer pelo menos o mais básico de todos os temas de matemática. São poucos temas e alguns são mais difíceis, mas para cada um dos temas tem questões fáceis e difíceis. Se você tentar fazer pelo menos as questões fáceis de todos os temas, isso já é o suficiente, associado à parte do muito treino, para você chegar nos 35 acertos. Então não se preocupe em ser o melhor cara ainda em análise combinatória, a melhor pessoa em logaritmo, mas assim, se preocupa em uma questão bem fácil desse tema, eu consigo responder? Porque uma coisa que você precisa entender sobre matemática no Enem é que não tem nem 5 questões por prova muito difíceis.
A maior parte das questões de matemática são médias para baixo. Então, sabendo o básico, mesmo que seja o básico de temas difíceis, você já garante uma nota alta. E aí vamos para o segundo salto de natureza, que é o que eu vou chamar de CC, que é conceitos e clássicos. Clássicos, eu me refiro às questões clássicas. Para grande parte das matérias, e aí a gente está falando de física, química e genética, tem sempre um exercício para cada assunto, para cada matéria, que é o assunto que simboliza aquela matéria. Então, por exemplo, para velocidade, você sempre vai ter aquele exercício de encontro. Você sempre vai ter o exercício de pilha, um exercício inicial explicando o que é uma pilha básica. Circuito, você sempre vai ter uma questão de circuito com um circuito simples. E isso se repete para a maioria dos assuntos dessas matérias. Então você também vai ter isso para termologia, com aquele exercício que te ensina a calcular o tanto de energia para mudar de fase. Você também vai ter esse exercício clássico para energia potencial, naqueles exercícios de, sei lá, tem um painel solar, o tanto de energia que gerou o painel solar. E esses exercícios clássicos são normalmente aqueles que os professores usam nas aulas para explicar aquela teoria que ele acabou de ensinar. Então, esse primeiro C do segundo salto de natureza é: você precisa dominar completamente exercício clássico, todos eles. Meio que você precisa saber de cabeça, bater o olho, é um exercício clássico, você não vai nem pensar na prova, você vai fazer automaticamente, porque você já conhece eles, você já fez antes e eles foram algo prioritário no seu estudo. O segundo C desse segundo salto é conceitos. E aí aqui você vai ter um monte de conceito em todas as matérias de natureza que também você precisa colocar como prioridade no seu estudo do mesmo jeito que são os clássicos. E aí você precisa se cobrar e ter uma lista sua, seja ela escrita ou seja mental, desses conceitos, e eles também precisam ficar na ponta da língua, porque juntando esses clássicos e conceitos é o que vai permitir que você acerte muito mais questões no Enem. E aí conceitos assim, isso que você precisa saber e se cobrar de estar em dia, sabe? Você precisa lá saber o que é gene, o que é genoma, o que é código genético, a diferença entre eles. Precisa saber o que é nicho ecológico, habitat, a diferença entre eles. Precisa saber o que é densidade, precisa saber o que é tensoativo, precisa saber o que é difusão, precisa saber o que é inércia, o que é quantidade de movimento, o que é o trabalho. E aqui eu não estou falando nem de você saber resolver questões numéricas, porque você só vai conseguir começar a acertar as questões que exigem fórmula quando você conseguir interpretar direito as questões antes mesmo de precisar da fórmula. Não adianta você decorar a fórmula se você não conseguir entender o que está sendo pedido na questão. E para você crescer nesse sentido, você vai precisar aprender direitinho os conceitos. Algumas questões você vai conseguir resolver com fórmula decorada porque são clássicas. Mas se a pessoa que fizer a questão tiver a intenção de deixar um pouco mais difícil e mudar a ordem dos fatores, mudar o jeito que é perguntado, só decorando a fórmula você não vai conseguir resolver. Você vai precisar entender o que está sendo perguntado e para entender você precisa dominar os conceitos de física, de biologia e de química. Então, antes da gente ir para a próxima dimensão, só para recapitular, porque a natureza é um pouco mais difícil de evoluir do que as outras, no primeiro salto eu falei assim, para os assuntos que são mais fáceis, você precisa já ir atrás deles e criar um repertório, ampliar. Quanto mais assuntos fáceis você dominar, mais acertos você vai ter no Enem, mesmo sem ir para a complexidade de natureza. Agora, começando a ir para a complexidade, já indo para o segundo salto, mas tem mais coisa ainda no terceiro salto, você precisa dominar, no mínimo, as questões clássicas de cada assunto, que são aquelas questões que o professor usa para ilustrar um assunto, são aquelas questões que são a primeira questão de determinado assunto nas apostilas, que elas exemplificam bem o que é o assunto. Essas questões você precisa saber meio de cabeça. E além disso, ainda nesse salto, você precisa dominar os conceitos, tendo uma lista sua, como se fosse um glossário de conceitos de natureza, porque se você não tiver isso, você não vai conseguir nem interpretar as questões. Mas chega de natureza, a gente fala um pouco mais no terceiro salto, vamos para a próxima dimensão, planejamento. Eu te falei no primeiro que você precisaria, no mínimo, de um cronograma e adicionar lá uma rotina de leitura. A evolução para você ir em direção aos 140 acertos desse cronograma com a leitura é você personalizar o cronograma. Dificilmente um cronograma pronto vai ser tão bom quanto um cronograma feito por você ou, no mínimo, totalmente personalizado por você para atender às suas necessidades. Então você precisa ser capaz, isso é importantíssimo nesse ano, você precisa ser capaz de pegar um cronograma pronto, o cronograma do canal é ótimo, vou deixar um sem custo nenhum na descrição para você pegar, eu ainda estou fazendo de 2024, você precisa ser capaz de pegar esse cronograma e moldar ele para ser o melhor possível para você.
Então, questões relevantes para você personalizar. Se você é uma pessoa que é muito ruim em uma matéria e essa matéria é importante para sua nota, você precisa pôr bem mais tempo de estudo durante a semana para essa matéria. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para você abandonar nenhuma matéria. Não estou falando para você substituir. Estou falando assim, encurta o tempo que você vai ver uma matéria. Então, sei lá, se você é bom em humanas e você está estudando um dia geografia e no outro dia história, junta os dois num dia só. Em um dia você vai ver geografia e história. E esse dia que sobrou, você coloca como um estudo adicional daquela matéria que você é ruim. E isso também se aplica a cursos que você quer que tenham um peso muito maior para uma matéria e um peso muito menor para outra. Então, sei lá, vamos supor que o curso que você quer tem peso 3 em natureza e peso 1 em linguagens. Você vai pegar e estudar bem menos linguagens e estudar bem mais natureza. Esse é um outro tipo de personalização que você precisa fazer. Outras personalizações possíveis. Colocar na sua agenda um exercício físico, quase que diário, a cada 2 dias. Porque fazer exercício físico ajuda no aprendizado. Se você é muito ruim em matemática, fazer algumas questões extras todo dia, com mais calma. Então você precisa ver quais são suas fraquezas, forças e quais são os pesos do seu curso para moldar um cronograma. Só você é capaz de fazer o melhor cronograma possível para você, mesmo que você use um outro cronograma como base. E aí vamos para a próxima dimensão, segundo salto, revisão. Então eu te falei no primeiro salto que você precisa começar a fazer revisão e fazer ela frequentemente, o que seria a revisão espaçada. Agora é a hora de você melhorar o jeito que você faz cada uma das revisões, é hora de você começar a revisão ativa. Não vai dar para explicar o que é revisão ativa aqui, porque é longo de explicar, eu vou deixar o vídeo na descrição para você entender direitinho. Mas é um tipo de revisão que você retém muito mais informação do que a revisão clássica, a revisão passiva, que você pega as suas anotações e simplesmente lê elas. Esse tipo de revisão passiva não funciona muito bem, apesar de ser melhor do que não fazer revisão. Agora está na hora de você ficar melhor, aplicar uma técnica mais avançada de revisão para ficar bem melhor nessa dimensão, que é uma dimensão que te coloca ou tira do curso que você quer. E aí, indo para a última dimensão desse segundo salto, porque já as coisas vão ficar mais obscuras, a gente vai para o fundo do iceberg, vamos falar de redação para tirar acima de 800. E aqui você precisa, mesmo que você não use, você precisa ir atrás, estudar e decorar algumas redações coringa. Incrivelmente, eu fiz uma pesquisa recente, depois que saiu a nota, e milhares de pessoas responderam essa pesquisa. As pessoas que usaram uma redação coringa foram melhor que as pessoas que não usaram, e depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando as estatísticas, mas esquece isso por enquanto, e eu não estou falando aqui que você deve usar a redação coringa por enquanto, o que eu estou falando é, decore algumas, tenha na sua manga algumas redações coringa e usa esse momento que você vai procurar as redações, estudar elas e decorar para comparar com como é sua redação, para evoluir na estrutura, para evoluir na tese. Dificilmente uma pessoa que domina o salto 1, que é a estrutura e tese, e sabe usar redações coringa, vai tirar abaixo de 800. Você só vai tirar abaixo de 800 fazendo isso direitinho se você errou a tese. Então beleza, acabamos o nosso segundo salto. Eu acho que se você dominou o primeiro salto e dominou o segundo salto, e eu não estou falando que é fácil fazer isso. O primeiro salto é um pouco mais fácil. O segundo salto já fica um pouco mais complexo e exige um esforço maior. Mas na minha opinião, você dominando bem os dois, você já está muito perto ou acima dos 140 acertos, e é aqui que as coisas se complicam mesmo. Sair dos 140 acertos para os 160 é ainda mais difícil. E tem muita gente no canal que está nessa situação, gente que inclusive agradeceu o canal por ter chegado nesse ponto de estar acima dos 140 pontos, mas infelizmente hoje em dia para cursos concorridos, às vezes você precisa de mais do que 150 pontos, às vezes até 160 pontos. Eu precisei para passar na medicina da USP 161 acertos. Então é viável fazer esse salto, mas agora que a gente vai para o fundo do iceberg, é mais difícil, mais complexo e até mais sombrio, exige um monte de coisa que você ainda não sabe, são obstáculos novos, mas vamos lá analisar cada dimensão para fazer esse terceiro salto, começando por humanas. Então, no primeiro salto, a gente falou a questão social, que está mais para sociologia, e a gente falou de saber o basicão, o superficial de história e geografia. Até dei uma dica aí para você ver um documentário de história. E claro, isso associado a uma boa interpretação garante o primeiro salto. No segundo salto, a gente foi além e falou, coloca aí
um aprofundamento em filosofia, porque esse assunto cai no Enem, são questões mais difíceis, são questões que nem sempre você consegue responder com o textinho dado e vai melhorar muito a sua interpretação. E agora, para o terceiro salto, eu vou te falar. Vai fundo em democracia e direito. Esses são assuntos que raramente são trabalhados nos cursinhos como assuntos separados, mas que no Enem é muito cobrado e você precisa dar uma atenção separada, como se fosse um assunto inteiro por conta própria. Democracia, você precisa saber comparar a democracia atual da democracia ateniense. Você precisa ser capaz de identificar o que seria ideal em termos de democracia, isso associado a direitos humanos, e principalmente as ameaças à democracia. Isso é muito cobrado e foi muito cobrado nessa prova, então coisas que são mencionadas: totalitarismo, ditadura, censura, ameaças à democracia é muito cobrado no Enem. É um tópico à parte para ser estudado. E direito, então, despenca no Enem e as pessoas nem sabem que cai. E se você quer ter uma chance de gabaritar essa prova, você também precisa conhecer de forma aprofundada, você precisa ser capaz de contar a história inteira do direito até os dias atuais, como ele foi mudando e até o que passou a ser considerado certo e errado ao longo dos tempos. Então aí você começa isso desde as primeiras religiões que atuavam como direito, para Código de Hammurabi, para Roma e Grécia. Na Grécia, os primeiros legisladores, mas como que em Roma tomou uma carinha diferente. E aí, vindo para o direito, hoje em dia, que se fala coisas diferentes do que eram faladas, que até segue uma estrutura parecida com o direito romano, mas o que se espera do direito é diferente. Então tem a questão da equidade, tem a questão de prisão deveria ser mais correcional do que punição. Então tem um monte de questão nova. O nome para ser estudado aqui é John Rawls, eu ponho na descrição, que é o que fala mais de direito contemporâneo, e você precisa ser capaz de comparar o que o direito hoje é diferente do direito romano. E aí você consegue ver os tópicos desse bloco direito no meu cronograma, porque são vários tópicos diferentes. Aqui eu só toquei a superfície. E uma última parte importante do direito que você precisa saber são as constituições brasileiras, o que mudou a cada constituição, em especial a última. E aí vamos para linguagens. Aqui linguagens é um dos saltos mais difíceis de você ir de 35, perto de 40, para quase gabaritar, passar de 40. E aí o que vai fazer diferença são as nuances da própria língua e o que eu chamo de comando, que é você ser muito bom naquilo que é perguntado na questão. Várias vezes a gente erra uma questão porque a gente respondeu algo certo no Enem, porém não era aquilo que era perguntado. O que é perguntado é o comando. Você precisa dominar os comandos e dominar essas nuances para não responder besteira na prova. E muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de questões subjetivas, na verdade não é porque a questão é subjetiva, ela não é subjetiva, é porque ou teve uma má interpretação do comando ou não levou em consideração alguns aspectos da língua, que é o que eu chamo de nuances. Infelizmente, para evoluir nessas duas coisas é mais difícil, exige bastante leitura e você não vai ter aulas que te ensinem sobre isso nos cursinhos. Mas eu tenho um vídeo para cada assunto, eu tenho um vídeo para comando e um vídeo para nuances, que eu vou deixar na descrição, que são os 2 melhores vídeos do canal, muito provavelmente, todo mundo adora, porque é algo que não é ensinado e aquilo. Para tirar 35 em linguagens é provavelmente a matéria mais fácil, mas para gabaritar linguagens é provavelmente a mais difícil. Então o segredo está nesses 2 vídeos, vou deixar na descrição. Vamos para matemática. Nessa área do conhecimento, a pessoa que tira 35 é perfeitamente capaz, em termos de conteúdo, de tirar 40. Como eu falei, no Enem não chega a ter 5 questões muito difíceis de matemática. No geral, elas são médias difíceis às vezes, mas difíceis são pouquíssimas questões. Então, em termos de teoria, pouco muda dos 35 para os 40. Agora, se você já tira 35 e quer tentar gabaritar, o que você precisa melhorar é a sua velocidade. E isso porque tem um mantra aqui do canal que, se você tivesse tempo infinito na prova de matemática, uma pessoa que já tira 35, muito possivelmente sabe o suficiente com o tempo infinito, se pudesse ficar pensando um tempão nas questões um pouco mais difíceis, tem conteúdo suficiente para tirar 45. Então o segredo para você passar desses 35 é você fazer as questões médias e fáceis super rápido para ter um tempão durante a prova para ficar pensando naquelas questões difíceis.
E aí nesse vídeo eu não vou conseguir te ensinar a fazer a prova de matemática rápido, mas tem um vídeo meu no canal que é um plano para você ficar rápido em matemática durante o ano, tem um monte de dica lá, eu vou deixar na descrição, porque definitivamente esse é o terceiro salto em matemática, ficar rápido. A matéria é pequena, quem já tira 35 domina bem a matemática para tirar mais se tiver mais tempo durante a prova. Então vamos trabalhar para sobrar tempo nessa prova que é mais corrida que a outra. E aí vamos para o terceiro salto de natureza, que é o que eu vou chamar aqui de realidade, que é basicamente como as coisas funcionam. E aí eu estou falando desde a nossa realidade mesmo como funciona, então desde o sol até a energia que está nas plantas e vem para você por meio da comida, como as coisas funcionam no seu dia a dia. Celular, chuveiro, e esse é o tipo de coisa que vai fazer você entender perfeitamente a natureza e ter chances de gabaritar. E aí eu não vou mentir, é um trabalho árduo, é muita coisa, você precisa se cobrar para começar a entender os fenômenos. E às vezes é até uma questão de se perguntar como algo funciona e ir atrás. E às vezes é coisas simples, como funciona o arco-íris, como funciona a evolução, por que eu enxergo determinada cor, como funciona uma bomba nuclear, como funciona uma estação de tratamento de esgoto. E é bastante coisa, mas são coisas do seu cotidiano no geral. É coisas que, assim, a preocupação do Enem você entende o mundo que você está do ponto de vista atômico e de fenômenos físicos? E se por um acaso você entende, vai ser bem fácil para você a prova do Enem. E se cair uma questão sobre aquele fenômeno que você já estudou em detalhes, a questão está basicamente resolvida. Você não precisa pensar durante a prova, você não precisa interpretar o que está escrito. Você precisa só achar os números e aí sim é uma questão de lembrar a fórmula, mas porque você domina completamente a parte conceitual. Então esse é o terceiro salto e aqui não é nem um salto para 40 pontos, é um salto para você gabaritar a prova mesmo. É como se você soubesse a prova inteira antes mesmo de ir para a prova, conhecendo como as coisas funcionam, desde fenômenos até eletrodomésticos do seu cotidiano. E vai por mim, quando você começar a se questionar e começar a responder essas perguntas, você vai passar a gostar bem mais de natureza. É muito legal entender como as coisas funcionam. Mas vamos para a nossa próxima dimensão para acabar esse vídeo que está bem longo. E o terceiro salto, em termos de planejamento, é o que eu vou chamar aqui de flexível. É assim, para quem já passou pelo salto 1 para o salto 2, você não precisa mais se apegar ao seu planejamento. Você tem um planejamento básico, mas a cada dia, a cada semana, você vai moldar esse planejamento para o que você está precisando naquele momento. Então é assim, para quem já passou de 140 acertos, você já domina a prova o suficiente, você já tem uma metacognição a respeito da prova, que você é completamente capaz de analisar diariamente, em detalhes, aquilo que está faltando em cada um dos blocos que você tem que estudar. O tanto de treino que está faltando. Você vai usar a sua autocrítica para mudar durante o dia mesmo o seu plano para ir atrás daquilo que é uma falha sua. Assuntos que você domina, você vai passar voando fazendo uma revisão. Assuntos que você está errando questão, você vai fazer um monte de questão a mais. Assuntos de filosofia que você não domina conceito, você vai ler um artigo relacionado àquele conceito. Para sair de 140 e 160, o que mudou na minha vida é a minha independência em relação aos estudos. Está na hora de você criar autoconfiança para se questionar e resolver seus problemas em tempo real. Você tem que mudar os seus planos que não estão funcionando para resolver as suas fraquezas. Só assim você vai quase gabaritar a prova. E isso é não só para os blocos, mas como as técnicas de estudo também. Se algo está funcionando bem para revisão passiva, você continua fazendo revisão passiva. Se está funcionando bem com flashcard, você continua com flashcard. Se não está lembrando fazendo isso, você vai para uma revisão ativa com uma folha escrevendo a matéria inteira. Você precisa se autocriticar e resolver seus problemas e fazer isso a cada bloco. Blocos mais fáceis, mais rapidamente, faz revisão, passa para a questão. Blocos mais difíceis, perde mais horas lendo, porque é uma fraqueza sua. E a dimensão revisão é meio que nessa linha. Eu te falei primeiro de revisões passadas, depois revisão ativa, e essas duas juntas já fazem um estrago absurdo. Você vai ficar com uma memória muito melhor para a prova. A evolução disso é o que eu chamo de revisão global. Você já vai estar tão acostumado a fazer as revisões ativas que cada vez mais você vai fazer as revisões mais rapidamente. Tem uma hora que você vai conseguir fazer um monte de revisão de uma mesma matéria em poucas horas. Então chega um ponto que, um dia antes do simulado, você faz uma revisão global. Você faz as principais revisões de todas as matérias. Isso só vai acontecer depois que você já for muito bom na espaçada e na ativa. Leva tempo e treino, mas é viável. Eu, antes de cada prova, fazia uma revisão no dia anterior. E é possível, pelo menos,
para os principais temas daquela prova, e isso para todas as áreas do conhecimento. E aí, finalmente, a gente vai para o terceiro salto em redação, que é garantir acima de 900. Para garantir acima de 900, você precisa ser tão bom em fazer redação coringa como redação sem a redação coringa. No momento que você é bom nos dois caminhos, você mistura eles. Então você sabe um monte de repertório coringa, você sabe alguns argumentos coringa, você sabe algumas introduções coringa, mas você é plenamente capaz de ficar brincando com eles, alterando eles e criar os seus próprios. É razoavelmente arriscado você simplesmente copiar uma redação coringa pronta, porque corre o risco de um monte de gente ter essa mesma redação e dar algum problema na correção. Eu não me arriscaria a fazer uma redação coringa exatamente como ela te foi ensinada. Então você precisa evoluir o suficiente para criar a sua própria redação coringa e ser capaz de, no dia da prova, ter uma base, mas ser capaz de alterar durante a prova também para usar argumentos um pouco melhores, dependendo do tema, para colocar uma introdução que encaixa um pouco melhor, mas sem perder aquela estrutura ótima que uma redação coringa te daria. E aí uma coisa, por exemplo, naquela pesquisa que eu fiz, que foi uma resposta frequente, é de gente que respondeu assim: tirei 960, usei uma redação coringa, mas não deixei ela exatamente como ela estava. Então eu usei uma redação coringa com várias alterações minhas. E outra resposta também frequente é de gente que tirou uma nota alta e usou a própria redação coringa, e não uma outra redação coringa de site ou de outro canal. Então, assim, o caminho para dar esse último salto é você ser muito bom nos dois. Você vai estudar um monte de redação coringa, vai ter um monte de argumento coringa, um monte de introdução coringa, um monte de conjunção coringa, mas você não vai usar exatamente o modelo pronto na prova. Você vai moldar ele durante a prova e para isso você precisa fazer bem redações, mesmo sem um modelo coringa. E com isso a gente termina o nosso terceiro salto. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o meu vídeo de recomendação de leitura. Vai ter uma versão atualizada esse ano, mas eu ainda vou fazer. Mas é como uma grande parte do primeiro salto, eu vou deixar aqui no final para quem está começando aí no estudo do Enem.